Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática, iremos dar início ao capítulo 10 do módulo 4 de vocês. Iremos realizar o estudo do conteúdo e realizar as atividades das páginas 92 até a página 107. Vocês podem estar acompanhando aí no módulo de vocês. E o assunto de hoje será sobre figuras geométricas planas, que nada mais é do que a representação das faces de um sólido geométrico, que apresenta largura e comprimento, porém não apresenta profundidade, porque se a figura geométrica apresenta profundidade, deixa de ser uma figura geométrica plana e passa a ser uma figura geométrica espacial. Em especial, hoje nós iremos estudar os polígonos. Peço que vocês acompanhem os próximos vídeos para ficar por dentro desse assunto. Vamos lá? Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Uma característica dos polígonos é que a quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos é sempre igual. O triângulo, como vocês podem observar na imagem, ele apresenta 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Da mesma forma, os outros polígonos, a mesma quantidade de lados será a mesma quantidade de vértices e do ângulo que esse polígono apresenta. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem. Vamos estudar agora os triângulos, que são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. E quando essas retas se encontram nas extremidades, formam-se os vértices e os ângulos.
Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e necessariamente é uma figura plana cujos lados são segmentos de retas. Agora nós vamos ver como se classifica os triângulos. Podemos classificar os triângulos de acordo com os seus lados ou de acordo com os seus ângulos. Se classificarmos os triângulos de acordo com seus lados, teremos 3 tipos: triângulos equiláteros, triângulos isósceles e triângulos escalenos. O triângulo que tem 3 lados iguais se chama equilátero. O triângulo que tem 2 lados iguais se chama isósceles. E o triângulo que tem todos os lados diferentes se chama escaleno. Os ângulos servem para definir a altura de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamada de vértice. Por exemplo, como posso saber a medida da abertura desse ângulo? Vou utilizar uma régua? Não, vou utilizar um transferidor. E as medidas serão em graus e não em centímetros, como na régua. Este ângulo mede 55 graus. Repare que eu coloquei o tracinho que fica no centro do transferidor no vértice do ângulo. E observei a medida, que é do número 0 até a posição 55. Pois do 50 até aqui dá 55. Vamos contar? 51, 52, 53, 54, 55. 55 graus. E por que o transferidor tem duas medidas diferentes, uma em cima e outra embaixo? Na verdade, não são medidas diferentes. É o número 180 contado da esquerda para a direita e o número 180 contado da direita para a esquerda. Bom, isso serve para você utilizá-lo dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui eu utilizei a medida de cima porque o meu ângulo está do lado esquerdo, mas se o ângulo estivesse do lado direito, eu utilizaria as medidas de baixo. Um ângulo é formado por duas semirretas, que partem do mesmo ponto. Os lados são as duas semirretas que formam o ângulo. O vértice é o ponto de encontro das duas semirretas. A abertura determina a medida do ângulo. Como podemos indicar o nome específico de um ângulo? O nome de um ângulo é simplesmente as 3 letras escolhidas para representar os pontos, com o vértice listado ao meio e com o acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice. Os ângulos podem ser classificados em agudo, reto, obtuso, e raso. Um ângulo agudo mede menos que 90 graus. Um ângulo reto mede 90 graus. Um ângulo obtuso mede mais de 90 graus. E um ângulo raso mede exatamente 180 graus. Na aula de hoje, vocês aprenderam um pouco mais sobre as figuras geométricas planas, sobre os polígonos, a sua classificação de acordo com os números de lados, de ângulos e de vértices. Vocês também aprenderam como são classificados os triângulos, bem como utilizar o transferidor
para poder fazer a medição de ângulos e como ele é representado. Agora vocês vão realizar as atividades sugeridas no roteiro e quando vocês estiverem realizando lá a página que pede para medir o ângulo, vocês tracem a reta para que ela fique um pouco maior e vocês consigam ver a medição no transferidor certinho, tá bom? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato conosco. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!